Vamos lá, pessoal. Pintou uma urgência aqui rapidinho, mas vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre o quinto princípio de fé erradita, que está em Shemot, que é Êxodo 20.3 e 23.25. Shemot, que é Êxodo 20, versículo 3 e 23, versículo 25. Mas antes de a gente começar, deixa seu like, inscreve-se no canal, compartilha essa live com mais alguém. Assim mais pessoas poderão conhecer os princípios da fé erradita, nessa linha de fé que está destronando Roma, tirando todas as mentiras que Roma estabeleceu através desses longos anos, desses 2026 anos aí que Roma vem inventando uma mentira aí sobre trindade, sobre muitas coisas, né? Mudou leis, mudou festas. Então, nós estamos aqui com essa missão de destronar Roma e te levar à verdade. Então, hoje são 20 princípios, a gente vai fazer 20 lives todos os dias às 19h30. Então, já não perde, anota no seu caderninho, no seu celular. Manda para mais alguém aí, tá bom? Deixa seu like aí com a gente para fortalecer a nossa live, tá bom? Hoje nós vamos refletir sobre um dos princípios fundamentais da fé bíblica, que é a oração, exclusivamente ao Eterno. Nosso princípio declara assim, ó: creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para mais ninguém ou nada mais. Esse é o princípio, o nosso quinto princípio. Então vamos ler Êxodo 20, versículo 2, e depois o capítulo 23, versículo 25, que diz assim, ó. Versículo 2: Eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. E o versículo 23, capítulo 23, 25. E servirás ao Eterno vosso Deus, e ele abençoará o seu pão e a tua água, e eu toda a doença de ti. Olha que promessa linda, não é? Então, meus amados, aqui esses versículos estão nos mostrando que tanto a adoração quanto a oração, elas pertencem somente ao Eterno. No Taná, orar nunca foi apenas pedir algo, como é muito ensinado por aí, né? As pessoas nas igrejas aí, elas ensinam você a orar primeiro pedindo. Mas a oração, ela é uma expressão de confiança, dependência e adoração. Então, a oração, ela é adoração. E a adoração, o Eterno não divide com ninguém. Quando alguém dirige as suas orações a outro ser, está atribuindo a ele uma posição que pertence somente ao Criador. Por isso, o primeiro mandamento declara: não terás outros deuses diante de mim. O Eterno não divide a sua glória, como eu já falei, né? Ele não compartilha a sua autoridade com homens, anjos ou qualquer outra criatura. Se somente o Criador dá a vida, sustenta todas as coisas e governa o universo, então somente ele deve receber nossas orações. Entendeu essa palavra? Se somente o Criador é quem dá a vida, sustenta todas as coisas, governa o universo, então por que você vai orar para outro ser, para outra imagem, para uma imagem, no caso, né? Para uma outra pessoa inventada em um concílio? Então, você não deve fazer essa oração. Esqueça esse negócio de que pedir em meu nome e o pai escutará, pedir em nome do filho que a mãe escuta. Tudo invenção de Roma para tirar você da verdadeira adoração. A verdadeira fé nos conduz diretamente ao Eterno.
sem intermediação. O primeiro mandamento não apenas proíbe a idolatria, ele ensina onde deve estar a nossa confiança. Quando o Taná diz, não terás outros deuses diante de mim, a Bíblia está nos lembrando que somente o Criador é digno de receber nossa oração. Nenhum ser criado conhece plenamente o coração humano. Nenhum ser criado governa o universo. Se somente Deus pode salvar, sustentar e ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo, então somente a Ele pertence a nossa oração. A oração é um ato de adoração, e a adoração pertence exclusivamente. Então, o que significa orar somente ao Criador? Orar somente ao Criador significa reconhecer sua autoridade absoluta. É confiar que Ele ouve, que Ele responde e que sua vontade é perfeita. Então, quando você começa a orar somente ao Criador, isso significa para Deus, para Hashem, que você está reconhecendo a autoridade dele sobre sua vida. Mas quando você passa a desviar sua oração para JC, para Trindade, para Maria, para isso, para aquilo, para santo, para não sei o quê, você está dizendo ao Eterno, eu não acredito na sua autoridade absoluta. Também significa rejeitar qualquer prática que transfira essa confiança para outro ser. Então, você quando começa a orar a Deus, isso significa que rejeita qualquer outro tipo de transferência. Não tem esse negócio de intermediário na oração. Aí eu vou orar ao filho porque o pai atende. Eu vou orar ao filho porque eu vou orar à mãe porque o filho atende. Não tem isso. A sua oração deve ser diretamente com o Eterno. Nossa esperança não está em imagens, em pessoas, objetos ou qualquer outra. Nossa esperança está somente no Eterno. Isso torna a nossa relação com Deus mais íntima, porque sabemos que podemos falar diretamente com Ele. Na época do Taná e o povo no deserto, quem era o intermediário era Moisés, mas Moisés não tinha intermediário nenhum para falar com o Eterno. Era somente porque o povo ainda não tinha reconhecido a total autoridade do Eterno sobre as suas vidas, que era necessário que Moisés estivesse ali fazendo o intermédio. Mas qualquer pessoa poderia orar ao Eterno que ele iria ouvir a sua oração. O Criador, ele conhece as nossas necessidades, mesmo antes de a gente abrir a nossa boca para pedir. Se você quiser pedir algo a Deus, antes de você pedir, Deus já sabe o que é que você está querendo pedir a Ele. Por isso, a oração não é um ritual vazio. É um encontro com aquele que nos criou, nos sustenta e permanece fiel para sempre. E para a gente encerrar a nossa live de hoje com o nosso quinto princípio, nós aprendemos que a oração ela é um ato de adoração. Somente o Criador é digno de receber as nossas orações. Toda a nossa confiança deve estar no Eterno. Que este princípio ele possa fortalecer nossa união com o Eterno e nos ensine a buscar somente a Ele em todos os momentos da nossa vida. Tá bom? Se esse estudo edificou sua fé, compartilhe essa live com mais alguém, para que mais pessoas conheçam os princípios da fé erradita. Deixe seu comentário dizendo o que mais falou ao seu coração e inscreva-se no nosso canal para acompanhar os próximos estudos. Que o Eterno ouça as suas orações e fortaleça a sua caminhada. Tá bom? Shalom Vrahá. E outra coisa, aqui embaixo nos comentários tem um link do PDF da aula. Se você quiser baixar o PDF, fique à vontade e estude através do PDF a nossa aula de hoje, tá bom? Shalom Vrahá. Te vejo amanhã, 19h30.